Olá, meus amigos. É com uma grande alegria que nós voltamos hoje ao Momento Família da AME Planalto. Um momento muito caro a nós aqui da AME Planalto, Suzele e eu, em que nós vamos receber um grande amigo, Fernando. Fernando, que é da AME Cariri, o fundador da AME Cariri, lá em Juazeiro do Norte. Olha que coisa boa, Fernando, a internet deixando a gente bem próximo, né? E, além disso, o Fernando é neuropediatra, ele tem uma experiência importantíssima e vasta no tema de hoje que nós vamos conversar, que é sobre o autismo. Não é isso, Suzeli? Isso, então já estamos agradecendo a presença do nosso querido irmão, a disposição, carinho conosco, para podermos trabalhar e falar um pouco mais sobre esse tema que traz muitas dúvidas, né? Muitas pessoas nos procuram fazendo perguntas, então vai ser de grande aprendizado. Então, nosso agradecimento, doutor Fernando. Isso mesmo, Agra- Suzeli. Então, a gente fica muito feliz, Fernando, em te receber, né? E a gente fica muito assim naquela expectativa das suas palavras, porque as mães que muitas vezes nos procuram, mães que têm um filho autista, né? Ou que está naquela fase do diagnóstico, que a gente sabe que não é nada rápida, né? Então, a gente deixa com você uma palavra, Fernando, para você fazer uma introdução, como nós fizemos lá na mediunidade na infância, e depois a gente vai dialogar um pouquinho a esse respeito. Pois não. Prazer é nosso estar com vocês novamente. Aos caríssimos amigos e irmãos Arismar e Márcia, né? Que é um reencontro, como a gente chama, de almas, né? Que se perderam em algum momento, mas agora se reencontraram. E para nós é uma grande e imensa satisfação. Realmente falar de autismo, sem o paradigma médico espírita, para nós espíritas convictos, é muito complexo. Mas, academicamente, o autismo ele tem sido um desafio à ciência. O autismo não é tão novo como possa se pensar. Desde que Leo Kanner descobriu o autismo, através do seu trabalho de 11 crianças do sexo feminino, todas com um comportamento estereotípico, restrito e distúrbios da comunicação social, já se vão aí 77 anos. Mas coube a Landon Down, o mesmo descobridor da síndrome de Down em 1887, já falava sobre autismo, o que ele chamou de autismo infantil precoce. E ele descreveu um grupo de crianças que tinham altíssimas habilidades para música, para letras, para números, que ele chamou, naquela ocasião, de idiotes savant, né? Ou síndrome de Savant, como ficou durante muitos anos, até mais ou menos a década de 40, quando Leo Kanner, em 43, descreve. Mas, nesse intervalo de Leo Kanner, houve um psiquiatra chamado Eugene Bloyer, que considerou as crianças autistas como esquizofrênicas, coisa que o DSM-4, o DSM-4-TR e depois o DSM-5, em 2013, veio realmente referendar negativamente que aquilo não era esquizofrenia, é uma psicose infantil, e o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento associado ou não a comorbidades. Mas acontece que uma figura que é muito pouco descrita e pouco conhecida, porque ele teve um trágico final, que é o Bruno Bettenheim, que também era vienense e depois se transferiu para morar nos Estados Unidos como Leo Kanner, ele veio a suicidar-se aos 86 anos. Aí eu pergunto, nesse momento que passamos pelo Setembro Amarelo, você tem 86 anos de vida e no acaso da sua vida você fazer um suicídio. Porque Bruno Bettenheim criou a ideia da chamada mãe geladeira.
E várias mulheres, além de ter seus filhos autistas, tinham que carregar esse preconceito de não amar os filhos, não desejar os filhos. E muitas mães vieram a suicídio. E isso, obviamente, a comunidade científica europeia caiu em cima de Bettenheim quando ele vai para os Estados Unidos e grande parte do trabalho dele passou esquecido e passou a ser desconhecido do meio acadêmico. Mas, em 1944, Hans Asperger descreve uma síndrome chamada, que deu qual nome ao próprio autor, a síndrome de Asperger, que foi conhecida, aceita como o chamado autismo de alta resolução, porque são crianças, aquelas ditas crianças que Landon Down escreveu em 1887 e que eram chamadas idiotas savant, porque a síndrome de Asperger se caracteriza normalmente por um quociente intelectual normal e habilidades artísticas, principalmente musicista, piano, violinista, violoncelistas, eles são muito bons. Porém, essa luta continuou até 2012, no DSM-4, nós considerávamos o autismo como um transtorno do desenvolvimento infantil que envolvia 5 entidades nosologicamente descritas como o transtorno autístico, a síndrome de Rett, que só ocorre em meninas, é a única patologia desses transtornos, hoje chamado de transtornos autísticos, em que tem o gene biologicamente definido como marcador biológico, que é o cromossomo X, e a região do locus, chamado MSCP2, em que você pode pedir e firmar o diagnóstico de síndrome de Rett. Então, você tinha o Asperger, o autista, o síndrome de Rett, e tem 2 entidades impressionantes. Uma chamada transtorno do desenvolvimento integrado, ou intenso infantil, que ninguém sabe que síndrome é essa. A criança vinha até 2 anos e, subitamente, ela deflagra um processo de involução, com perda da linguagem, perda das habilidades manuais, mãos espelhadas, utiliza a mão como se fosse espelho. Então, o chamado transtorno desintegrativos infantis, hoje, principalmente a OMS e a APA, que é a American Psychiatry Association, considera, de fato, uma evolução desastrosa de um autismo grave. E, fora esse, nós temos uma miscelânea que está nesse grupo e que nós chamamos de transtornos desintegrativos infantis sem outras especificações. O problema é que o que sabíamos no passado não sabemos hoje. A possibilidade do transtorno autistas, que a partir de 2013, a APA e o DSM-5 fundiram todas as 5 síndromes em uma única e chamar-se-á transtorno do espectro autista, onde há uma forte evidência de envolvimento genético. Atualmente tem 850 genes em pesquisa, mas existem genes muito bem definidos, como o genes 3, o 4, que é a chamada neurolidina, o SANC3 e o SCANC4, mas existem outros, como o grupo de Miami, que atualmente está estudando o cromossoma 15, o 7, o 17, eles estão envolvidos. Resumindo, tal como o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, o autismo é poligênico. E ele sofre aquilo que nós chamamos hoje em dia de envolvimento epigenético. Não é só o fato de
ter o erro no gen e no locus individualmente. Mas a epigenética, ou seja, o meio ambiente, a herança em que o indivíduo está contido, tem ação muito grande. Os exames continuam caríssimos. Você vai pedir um exoma que chega a custar até R$ 20.000, né? Ou você vai poder uma hibridização por Fischer, que é um exame mais para delimitações de fragmentações cromossomos, principalmente de locos específicos, e esse exame custa, em média, R$ 2.000 a R$ 4.000. A maioria é feita em Portugal, Miami e na Europa. Apenas o MSP2 ele baixou um pouco. Hoje eu peço em meninas, né, já que a síndrome de Rett ela não é tão descrita em meninos, porque a síndrome de Rett específica do cromossomo X, os meninos só têm um cromossomo X. E pelo fato de atingir o cromossomo X, essas crianças não vêm a termo e vêm em si a falecer. Então é mais comum em meninas, porque ambas têm 2 cromossomos X. Um é atingido, mas o outro fica. E a criança realmente vem ao nascimento. O diagnóstico diferencial da síndrome de Rett atualmente foi engrossado pelo diagnóstico da hiperlexia, que é um dos temas que estará contido na obra da FEB, que tem aí a Márcia e a Marta como organizadoras e nós como colaboradores. A gente descreve a hiperlexia para dar o diagnóstico diferencial de síndrome de Asperger, porque as crianças hiperléxicas têm um comportamento sócio que relembra você, gostam do isolamento social, não conversa com seus pares da mesma idade, são arredios, na verdade, são muito parecidos com o Asperger, mas não o são. E a dotação intelectual não demonstra que são crianças com QI abaixo de 110. A maioria é um pouco mais. Elas leem absurdamente tudo que tem à frente, mas não interpreta a leitura. É uma leitura instantânea e automática. Às vezes, chega a ler 4 idiomas sem nunca ter tido contato com nenhum. Atualmente, eu só tenho um paciente com hiperlexia. É uma criança de alta renda, é filho de um médico, está dando um trabalho muito grande para a aceitação e o tratamento dessa criança. Resumidamente, o autismo e os seus transtornos, eles têm tabelas muito rígidas, que são tabelas que foram codificadas ao longo desses 77 anos. A primeira tabela, que é muito conhecida no Brasil, chama-se MCHAT, que é um Modifier Shield ou Checklist em todo. Foi descoberto pelo Baron Cohen, que é inglês, e que foi o criador do chamado a teoria da mente e a teoria dos espelhos refletidos. Existem outras tabelas muito sérias, mas muito caras para você referendar em língua portuguesa. Você tem o SQF, que foi referendado pelo grupo do Mercadante, que veio a falecer. O Mercadante dirigia o grupo da UPIA, da Escola Paulista de Medicina, e subitamente faleceu. Hoje, a Maria do Rosário, que é uma baiana, que mora em São Paulo, é que preside a UPIA. E ele referendou, a chamada ETA, a escala de transtornos autísticos. E você tem outras 2 inglesas, de língua inglesa, e que você, para usar, você tem que pagar àqueles que fizeram essas escalas. É a EIDOS e a EIDAI. A EIDOS é Autism Diagnostic Observation Schedule e a EIDAI é Autism Diagnostic Interview Revised. Elas não têm tradução ainda no Brasil,
e são muito caras. Não existe, para a gente encerrar a parte científica, nenhuma dieta, nenhum complexo vitamínico, nenhum marcador biológico, nenhum exame, seja ressonância de alta performance, certo? Angiorressonância, tomografia, eletroencefalograma de alto padrão, nenhum desses exames dá o diagnóstico de autismo. O diagnóstico de autismo se baseia em observação, em paciência de aquele que observa. Ninguém fecha um diagnóstico de autismo em uma simples e única consulta. Eu peço aos meus pacientes, pais, e a grande maioria são casais muito jovens, do primeiro filho, que é o volume maior de crianças autistas. É mais comum em menino na relação de 4 meninos para uma menina. Hoje, a prevalência, estatisticamente, nos Estados Unidos, é um menino para cada 68 nascidos vivos normais. Então, feitas essas considerações, eu entraria da seguinte forma: sem aceitação de Deus, sem aceitação da lei da reencarnação, ou lei palingenética, como nos chama o autor Jorge de Andrea, ou a reencarnação como a lei biológica, como chama Décio e Anderle Júnior, sem o aceitamento das leis morais de Deus, que representam a parte terceira do Livro dos Espíritos, e sem a aceitação de que nós somos um espírito, ser imortal, criado pelo Criador incriado, em multis e milenares palingenésicas reencarnações, não se poderá explicar o autismo sob o ângulo exclusivamente médico. Por quê? Para que vocês possam ver a complexidade. Eu tenho um caso de crianças trigêmeas femininas autistas. Isso é fácil de explicar. E ontem me voltou 2 gêmeas univitelinas em uma cidade próxima aqui do Juazeiro. E eu exauridamente perguntava à mãe que elas estão evoluindo muito bem, por sinal. Elas, quando me vieram, era nível 3 de exigências, que foi uma das categorias que o DSM-5 impôs. Nível 3, muita exigência técnica. Nível 2, regular exigência técnica. E nível 1, pouca exigência técnica. Que envolve o quê? Neuropediatra, odontopediatra, TO, psicomotriz, psicólogo, psicopedagoga, acompanhante terapêutico e o PEI na escola, que é o Programa de Ensino Individualizado. Essas crianças exigem, no mínimo, pela UCLA, Universidade da Califórnia, que é o Dias, um brasileiro que hoje mora lá e que preside essa parte, nós precisamos, normalmente, de 30 horas de aplicação do sistema ABA, que tem se mostrado, até o presente momento, a análise do comportamento aplicada a melhor técnica em qualquer ângulo que você possa ser. Inicialmente, o ABA foi só por psicólogos. Hoje você tem ABA em fonoaudiologia e ABA em terapia ocupacional. E, normalmente, aqui na região, cresceu muito a região. Então, a gente tem vários grupos formados de ABA. Lembrar que a certificação de ABA é dada pelo Colégio Internacional de ABA e é caríssimo. As colegas pagam aqui em média de 8 a 10 mil reais por um certificado. Só assim elas podem exercer por causa dos convênios. Né? Então, seriam essas a abordagem acadêmica com viés, que nós vamos debater com certeza,
que é a introdução da espiritualidade nesse ser em evolução. E é interessante, né, Fernando, que esses pacientes, quando eles chegam no consultório, né, essa possibilidade do diagnóstico, o levantamento da hipótese diagnóstica, assusta um pouco as mães e os pais, não é verdade, Fernando? Qual a sua experiência É verdade. nessa parte? Na verdade, Márcia, a maioria chega assim. Eu estou aqui para o senhor confirmar esse diagnóstico, né? Há muitos anos atrás, me chegou uma paciente vindo de uma colega do Instituto Batargão Gesteira, do Rio de Janeiro, que é a Natália, é uma pediatra. E o menino já um adolescentezinho. E a mãe disse, eu vim para o senhor examinar meu filho, confirmar um diagnóstico, mas eu achei por bem nem tocar e perguntar a ela que diagnóstico era. Aí eu perguntei, onde a senhora morava? Eu morava no Rio, meu marido é bancário e foi transferido aqui para o Nordeste e para o interior do Ceará, aqui em Juazeiro. No meu consultório, existem 3 bustos de músicos clássicos, de maestros, de musicistas. O jovem virou a cabeça e viu, mamãe, ele gosta de música clássica. E eu fiquei calado. Olha os bustos que eu estou vendo. Beethoven, Mozart e Bach. Aí chegou para mim e disse, você sabia que a serenata de Mozart foi feita em 1000? Aí começou. Quase que dizia a discografia de Mozart. Quando terminou, a mãe riu para mim, doutor, você já sabe, né? Porque me disseram que o senhor tinha muita experiência. Eu digo, aspas. Aspas. Porque o aspas se baseia nesses aspectos. Então, eu normalmente não gosto de dar diagnóstico. Eu gosto de observar o ser. Principalmente agora com esse risco da hiperlexia. E a outra coisa, eu não citei. Existe uma síndrome que entra no diagnóstico diferencial do autismo grave, que é o transtorno desintegrativo infantil, é o TDI, que é a síndrome de Landau-Kleffner, que eu só tenho um caso e que acompanho desde 6 meses de idade, hoje está com 21. O Landau-Kleffner a criança apresenta um comportamento autístico, não consegue desenvolver a linguagem, não tem alterações auditivas ou de articulação fonética na sintaxe da língua pátria, mas não consegue emitir uma só palavra. Isso é o que caracteriza a síndrome de Landau-Kleffner associada a um quadro de encefalopatia epiléptica que começa com síndrome ipsarrítmica ou síndrome de West, ela vira para síndrome Gastaut-Lennox e depois ela evolui para epilepsia de ponta contínua, muito difícil de controlar. Essa criança tem 21 anos, nunca falou. O que ele faz é só isso. Adora rasgar tudo quanto é revista do consultório. E quando entra no consultório, quer pegar o meu livro, eu digo, meu Deus, é agora. Mas não desenvolver uma linguagem. Então, entra no diagnóstico diferencial também. Não é fácil, então, hein, Fernando, ter esse paciente lá, né? Dá um frisson. Dá. Doutor Fernando, o senhor comentou, né, dessa questão do atendimento, né, esse atendimento multifatorial, né, multidisciplinar, na verdade, né? Isso. E como que fica, assim, porque eu acredito que os pais, quando chegam, eles já chegam, assim, muito angustiados, muito preocupados, o que vai acontecer? Então, a gente vê que é todo um envolvimento muito complexo, né? Como que pode também estar ajudando a família nisso, né? A lidar com essa situação, né? É uma problemática familiar que altera toda a sua dinâmica familiar. E que a gente tem que ter um cuidado muito grande. E dentro dessa dinâmica,
há bastante relatos na bibliografia sobre dinâmica familiar de que uma criança deficiente ou com necessidades especiais em uma família pode levar a família a desgastar-se, a separar-se, porque o imputamento de culpa de um pai para uma mãe, você me gerou um filho assim, eu não queria. Foi o primeiro filho homem, aquela ideia do patriarcado, da continuidade da família através do varão, filho homem, que veio apenado. E põe a culpa na mulher, porque ela é a matriz germinadora. Não sabe ele que o processo está lá atrás, nesse espírito imortal. Então, normalmente, por isso eu não fechar o diagnóstico. Eu peço para observar. E normalmente mando a mãe para, nesse aspecto interdisciplinar, para o terapeuta. Bem, são todos que já estão acostumados a trabalhar comigo, já os conheço. Eu mando inicialmente para terapeuta ocupacional, porque ela esfria o processo, acalma a mãe, certo? E normalmente me dá um tempo de observação maior. Normalmente eu peço 10 sessões de terapia, em uma média de 1 a 2 sessões por semana, podendo chegar a 20 terapias, e depois a criança me volta. Às vezes, o que chama a atenção na criança autista não é a sua forma comportamental, a sua forma de se isolar, é os transtornos de percepção sensorial que eles têm. Eles têm um grupamento de TPS, que nós chamamos, muito grande. TPS é o transtorno de percepção sensorial. Exemplo, doutor, eu trouxe aqui meu filho, já disseram que é autista, o senhor pode ver, etc. e tal. Ele só bebe leite, nem água ele toma, porque a água não tem cor e o leite é branco. E o leite bateu na boquinha, desce. Se eu botar um farelo de farinha láctea, aveia, alguma coisa, ele vomita. O nome disso é um TPS e precisa ser atualizado, retirado, reeducado. E a gente vai trabalhar, nesses casos, com a fonoaudióloga, através da criança, educando as papilas linguais para poder suportar a busca discriminatória dos alimentos. E isso se faz através de uma reeducação alimentar. A criança tem horror a botar o pé no chão, só vive de calçada e anda na ponta dos pés, que vai levar a encurtamento dos tendões aquíleos e vai dar o chamado pé de bailarinos ou bailarinas, sendo menino ou menina, e que terminará em cirurgias. Isso é uma TPS motora, a gente vai ter que reeducar esse pé. O pé perdeu a capacidade discriminatória e 2 pontos. E por isso que se dizia que o autista não sentia dor, pisava em vidro e o sangue descia e ele continuava andando. Lê do engano. As vias sinápticas que levam à dor são totalmente normais. Os corpúsculos de Ruffini, do calor e da dor de Patin são normais. O que existe, na verdade, é o sistema límbico como relé de emoções que não leva as emoções dolorosas para o tálamo. E do tálamo, que é um grande relé, que se distribui ao córtex frontal para que você faça a retirada do membro por a tríplice flexão. Então, cada criança autista é um modelo de percepção. Cada criança autista, individualmente, é um ser. Por quê? Como as 2 gêmeas ontem. Lembrar a todos que nos assistem que a criança univitelina, ao seu irmão, ele é um monoclone genético. Por isso que, na criança univitelina, o risco
do seu irmão ser autista é de 96%, mas na criança biviterina é de 2,8%. Isso segundo a Sociedade Mundial de Autismo, na sua prevalência e exposição genética. Fernando, só para a gente finalizar então essa parte mais técnica, né? Uma das coisas que muitas vezes as mães chegam no consultório, elas falam, dão uma palavra que talvez caberia aqui a gente poder explicar para quem está nos assistindo, né? Que é o transtorno do espectro autista, né? Então, o TEA, né? Você poderia passar para nós um pouquinho assim a sua experiência, desde quando o paciente chega até a gente fechar o diagnóstico em torno do transtorno, desse espectro autista? É. Como eu disse anteriormente, não há uma criança igual ao outro. O TEA envolve aqueles 5 grupos que o DSM-5 de 2013 catalogou e uniu todos. Aí ficou para nós, médicos, a observação de redefinir o TEA. Bem, poderíamos dizer, seu filho tem um transtorno do neurodesenvolvimento que, aparentemente, leva a se enquadrar em o TEA, o transtorno do espectro autístico. Mas as pessoas hoje entram e acessam muito a web e às vezes perguntam, é um Asperger? É um RET? E a gente tem que dizer, isso tudo acabou. Agora nós chamamos de apenas TEA. E o TEA pode vir, aí tem que vir. Eu tenho que olhar o seu filho se está associado a um déficit intelectual, a um déficit visual, a um déficit auditivo, a uma comorbidade como Landau-Kleffner, a uma crise epilética, 40% das crianças autistas têm epilepsia, certo? E se não trata em uma hiperlexia, que é o diagnóstico mais novo. Feito isso, a gente vai dizer o seguinte, não há nenhum exame, porém, me faça, sabe o quê? Um cariotipo de banda ultrassensível em banda G. É um exame genético que me aporta a possibilidade do seguinte, a criança autística está vinculado a 32 síndromes genéticas. Obviamente que não vamos fugir do escopo da nossa palestra, mas alguns poderíamos dizer síndrome de Cornélia de Lange, síndrome de Carpenter, síndrome de Down, certo? Síndrome de Brandenburgo, síndrome de Landau-Kleffner, e por aí vai. Lembrar os senhores que nós temos hoje 13.200 doenças genéticas, né? O John Smith, que já faleceu há tempo, é o maior autor de investigação genética no mundo para crianças, né? E o Gerson Karachunski, do Rio de Janeiro, hoje é o filho dele que domina essa área. Então, um cariotipo de banda G é muito bom. Feito isso, a gente demanda para os diversos grupos. Se o que me chama mais atenção é a criança que não fala, lembrar que todos nós, como mamíferos, dímeros, sencientes, conscientes, né? Somos animais. E nós temos marcos do desenvolvimento intelectual e neurológico. Muito bem descrito por Gesell, por Denver, né? E essas tábuas ainda são muito usadas. Se uma criança me chega ao consultório com 24 meses sem falar, nos Estados Unidos, até provar o contrário, para o American Society Autistic, ele diz na cara, é autismo. Porque é a principal patologia que não deixa falar. Você vai precisar fazer um BERA, que é um potencial evocado de tronco encefálico, para firmar o diagnóstico. Feito isso, já fica mais fácil, certo? Aí você vai orientar a mãe, aos profissionais, e tem que ir aconselhando as pessoas ao acatamento, ao aceitamento. É nessa hora que a responsabilidade do profissional é muito grande. Porque autista, hoje, dado o diagnóstico, autista ao longo da vida. Certo? Se
permanecer em atendimentos interdisciplinares específicos com grandes melhoras possíveis de se fazer. Então, seria isso o mais importante, né? Doutor Fernando, e diz para mim, agora que nós falamos bastante dessa parte técnica, né, clínica, o que o Espiritismo ele vem trazer para a gente sobre, o que ele nos dá de esclarecimento sobre esse nosso assunto? Olha, eu diria a você simplesmente tudo. A doutrina dos espíritos ela é maravilhosa. Não, o espiritismo, obviamente, não aceita proselitismo nem fanatismo. É uma ciência racional, autônoma, que lhe permite realmente algumas coisas interessantes. Me baseando exclusivamente na doutrina, então você veja o seguinte: no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, item 5, veja bem, o Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar ao homem, por meio de provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. O Espiritismo é a chave pela qual tudo se explica de maneira fácil. Agora a gente vai ao Evangelho, capítulo 16, item 8, e vê o seguinte: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia no plano espiritual. Não é o pai quem cria o espírito do filho, apenas dá o seu invólucro, a matéria orgânica, certo? Portanto, auxiliar, educar e transformar esta alma que lhe é dada por Deus é a missão dos pais. Eu acho que esses dois itens, eles conseguem explicar tudo. Aí eu pergunto, o que é uma alma? A alma é um espírito encarnado. Quem é a criança? A criança é uma alma. E o alma, o que é? Um espírito encarnado. Porém, o que é o espírito? O espírito é um ser inteligente da criação que habita o plano imaterial que nos circunda. Aí se pergunta, quando Herculano Pires escreveu a sua obra Introdução à Filosofia, ele descreveu uma nova relação. São relações metasistemáticas. O que termo é esse novo? Relações metasistemáticas são as nossas relações com o mundo invisível. E através dessas relações, certo? Onde está o meu arquétipo, que é uma palavra junguiana, o meu arquivo, o meu todo, certo? Aí eu vou encontrar. Se eu, como espírito imortal, criado pelo Pai, eu tenho leis, como a lei do amor, da justiça, da caridade, a lei do trabalho, do progresso, da reprodução, da destruição, da conservação e a lei da oração. Se eu tenho essas leis e eu factivelmente, no meu arbítrio, porque eu não sou um ser término de Deus, como diz Pedro de Camargo Vinícius, na obra Em Torno do Mestre. Eu sou a criatura inacabada de Deus, com livre-arbítrio para me construir em minha reta em direção ao Pai, naquilo que o apóstolo Paulo diz, 3 coisas que levam direto a Deus: o amor, não a ti, ao próximo, a justiça e a ciência. Por isso que a ciência tem uma responsabilidade, como agora, esse fenômeno pandêmico tão grande. Então, o espírito, esse ser milenar, né, em que eu olho uma criança no berço, né, e eu não sei o passado desse ser apenas me dado, eu não sei se nos seus arquivos, no seu campo espiritual, ele tem feridas importantes que levaram aquilo que Joana de Ângeles diz no seu penúltimo livro, né? Sobre a maldade, né? Não me lembro assim do título, mas fala sobre isso.
ela diz uma palavra muito interessante. Ela nos diz que a culpa e o remorso são os pássaros pretos que sobrevoam as nossas consciências. Aí eu vou buscar em Ivone do Amaral Pereira, em Recordações da Mediunidade, por Bezerra de Menezes, a seguinte fala do patrono das amas. Se há remorso, se tem culpa, houve crime. Se houve crime, houve inferir ao próximo e a Deus, porque todos somos irmãos. E quando o homem fere a lei de Deus, ele imprime no seu campo mental, que levará ao modelo organizador biológico, que foi expressão de Hernando Guimarães de Andrade, mas Kardec chamou de perispírito, o erro. E o erro, a carne. Por quê? O sentimento de culpa tem alterações sobre os gametas que vai formar um novo ser. E a gente sabe que isso acontece. A gente viu isso na obra Missionários da Luz, em um dos seus capítulos, em que o espírito Segismundo é um suicida. E ele se suicida de novo, demonstrando que ele não apagou do seu arquétipo essa sombra que Joana diz. Então, o erro do fenômeno autístico, como diz na obra Eurípides Kuhl, Genética e Espiritismo, está impregnado no campo mental. E o campo mental é ele quem faz o campo perispiritual ou perispírito. E o perispírito é quem faz o campo material. É por isso que não há dois autistas iguais. E é por isso que no decorrer da vida cai a expressão do apóstolo Paulo, dita por Jesus: se muito amares, os teus pecados serão modificados. Excelente, Fernanda, essa colocação sua, porque na realidade, quando a gente observa pela lei natural, né, das ações humanas, a gente vai lembrar de Kardec nas causas anteriores das aflições, né? E pensando nisso, Fernando, pensando numa programação reencarnatória, como você citou aí, a programação de Sigismundo, né, que a gente vê lá no Missionários da Luz, isso, na realidade, está para o envolvimento familiar. É um quadro de reajuste individual, mas que necessita de uma coletividade, que é a família, para poder promover essa possibilidade. E aí muitas pessoas no meio espírita vão questionar, né? É uma prova ou é uma expiação? Como é que você poderia qualificar para a gente? Interessante. Quando Kardec pergunta se nós estamos aqui nesse mundo de expiação e prova, podemos ser felizes? A resposta dos espíritos superiores foi: não, estás aí para provar e para expiar. Aí Kardec persiste nas perguntas, como um bom objetivador de perguntas, que sempre o foi, o pedagogo, e diz assim: mas me diga uma coisa, aos espíritos amigos, qual é o grau de felicidade que a minha irmã e a mim podem ser oferecidos? Aí a resposta tranquila que responderia isso: no plano material, a posse do necessário. E no plano moral ou consciencial, a consciência é tranquila. Na obra Abaixo do Abacateiro, de 1981, por Carlo Bacelli. Carlo Bacelli disse que em entrevista não menos do que Chico. E Valdo Vieira traz uma criança com um casal e pergunta a Chico: Chico, o que você acha dessa criança? Chico diz: é um autista. O que você acha, Valdo? Valdo disse: também é. Chico disse: pois vem cá. Nós devemos ter para com as crianças autistas um profundo amor,
uma profunda caridade, certo? Porque quando um autista vem, ele não vem porque quer. Se pudesse, como chama Hermínio C. Miranda na obra Autismo, uma leitura espiritual, ele negaria a reencarnação, que é um trabalho da Ellen Barr, em que Hermínio se pautou. Então, Joana de Ângeles nos diz em SOS Família, um livro antigo da década de 80, que o filho que recebestes foi dado por Deus. Tu não recebestes gratuitamente. Talvez tenhas esquecido no passado o teu comparsa e alguma empreitada não evoluiu certamente. E agora ele retorna para que, no amplexo do amor, tu como mães e tu como pais, possam referendar a esse ser o merecimento do teu amor, do teu respeito. Então, nenhum pai que recebe uma criança autista e que eu os denomino como pais especiais, porque todos foram alertados no plano espiritual, ainda que iriam ter um filho autista na programação reencarnatória dos pais e do filho. E nada nos é entregue sem nós querermos. O Pai é justo, misericordioso e bom. Para os pais, é uma grande provação. Para a criança, é uma expiação e provação. Porque nem toda provação é uma expiação, mas toda expiação, como diz o Evangelho, é uma provação. Doutor Fernando, então, assim, mediante tudo que a gente vê, realmente o esclarecimento, mas principalmente o entendimento, né? Como o senhor falou, também a aceitação. Eu acho que trazer um pouco essas informações de que não existe o acaso, não existe aconteceu, existe todo um planejamento, que isso é importante. Então, acho que isso, a doutrina, ela vem mesmo, né, auxiliar esses pais nesse entendimento e nessa aceitação. Porque deve ser realmente difícil de imediato essa aceitação, como o senhor falou agora há pouco, né? Muito difícil. E eu acredito que as casas espíritas, nós todos temos que estar extremamente preparados para acolher esses pais, né? Na obra Mediunidade e Obsessão, de Sueli Caldas Schubert, no último capítulo, há uma frase da evangelizadora Teresinha, que eu achei belíssima, e que ela diz o seguinte, que casos como esse, precisamos de falar de Jesus, do amor de Jesus, o quanto Jesus tem amor e compaixão por nós. Lembrar que a compaixão é a virtude das virtudes teologais, né? Então, a compaixão de Jesus. Falemos de Jesus a essas crianças. Levamos a essas crianças e suas famílias o evangelho puro e simples, como diz Ivone da Amaral Pereira na sua obra Evangelho Puro e Simples. Para que essas crianças falem de Jesus e trabalhem para Jesus. Certo? Porque a nenhum é dado o direito de julgar aquele que vem com algum nível de algum déficit, seja o qual for. O que nos cabe é ver ali um irmão em provação e expiação, estender os nossos braços, como fez Jesus no Monte das Oliveiras, e estendeu e abriu os braços, que está descrito em João, e perguntou a Judas Iscariote, o equivocado: meu irmão, a que viestes? Ele deu a Judas a oportunidade de se redimir, de não beijar a sua face esquerda e entregá-lo. Mas ele beijou e assim mesmo entregou. Mas nem por isso ele deixou Judas entregue, como se diz ao Léo. Ele mandou buscá-lo nas furnas do sofrimento e da dor.
Isso mesmo, Fernando. E é muito interessante, né? Já caminhando agora para os nossos finalmente, né? Depois que a gente fizer essa pergunta para você, e acredito que a Suzeli possa ter mais alguma coisa a questionar. É, a gente lembra no livro do Leonardo Machado, esse recente que ele publicou ano passado, Transtornos psiquiátricos, né? Na visão médico-espírita. Ele coloca duas questões que eu acho muito interessante. Ele fala que a lesão física do sistema nervoso central favorece o processo obsessivo. Mas ele também faz o contraponto, como Kardec coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que o processo obsessivo também pode levar às lesões neurológicas, né? Como é que fica essas questões dos nossos pacientes autistas frente aos processos obsessivos? Como eles funcionam como uma antena psíquica, né, para que esses obsessores venham até eles e às vezes até promova, né, lesões neurológicas, dificultando ainda mais o caminhar dessa criatura que realmente está num comportamento autista. Interessante é observar essa questão. Eu li esse livro do Leonardo nesse aspecto. Veja bem, eu me baseando na visão de Hermínio C. Miranda, do próprio Divaldo por Joana e do Sueli Caldas Schubert, a criança autista, ela, quando apresenta um grau de autismo severo, de nível de exigência 3, ela não tem empatia pela mãe, pelo pai. Se a mãe chorar, ele não chora, porque ele não o lobo frontal, onde está esse sistema de empatia, nele não funciona, certo? Então, ele isola-se, ele não fala. Baseado nesse aspecto, nós fizemos um trabalho na nossa casa espírita, nosso lar, de 10 crianças autistas encarnadas. Nós fizemos o seguinte, colocamos sobre a mesa o nome das 10 crianças e não evocamos, porque você pode evocar vivos e mortos, como diz Kardec em O Livro dos Médiuns. Não evocamos. Deixamos que a comunicação fosse espontânea. E eis que veio. E nós já apresentamos esse trabalho aí em Goiânia com Ana Paula, e nós apresentamos também na Holanda, em Viena e na Alemanha. Basicamente, uma das crianças se deu o nome de codinome de Marcelo. E ele diz textualmente: sou Marcelo, estou encarnado, tenho 9 anos. A primeira frase: eu sinto muito que minha mãe chora, porque gostaria de me ver falar. Porém, eu construí uma bolha, e dessa bolha eu não posso sair. Eu fui o empresário do ramo de madeiras. Eu destruí florestas, muitas. E eu não sabia que as florestas têm espírito, que tomam conta delas. E que tem outros espíritos que tomam conta desses outros espíritos. E esses pequenos espíritos que a gente descobriu que são seres elementais, vieram sobre mim, me cortaram, me fizeram sofrer. Aos poucos, eu fui fugindo deles e fui construindo monodeiticamente uma bolha. E nessa bolha eu vivo. Mas essa bolha não permite que eu ouça meu pai, minha mãe, que eu chore. E eu, aparentemente, para ela, sou um ser que vive, mas que vegeta. Eu sinto muito, mas essa encarnação terá que ser assim. A gente tem esse relato.
e tem um relato de mais 4, desta mesma forma. Tem um que foi médico no campo de concentração, né, de Dachau, e ele fazia operações inóbeis em vida. Ele cortava a craniectomia intensa e tirava todo o crânio e ficava o cérebro de crianças de fora. E ele fazia estímulo para onde vê, onde recebia. Né? Então, quando ele morreu, ele sofreu do mesmo jeito. O Hermínio Seminano, na sua obra, ele fala sobre isso. Na verdade, os processos obsessivos que atingem as crianças autistas são processos obsessivos de vingança, como todo processo obsessivo é, mas que não os atinge. Quando o autismo é grau máximo, eles se fecham monoideificamente. A outra coisa é que, em uma obra, que eu não me lembro o nome, se é Nos Limites da Loucura, ou Tramas de alguma coisa, de Filomeno de Miranda, há um relato de César, que é autista. César virou autista e reencarnou nessa passagem, e com o sentimento de culpa, ele conseguiu bloquear uma moça que ele tinha profunda admiração. E ele acabou o noivado da moça fazendo uma carta injuriosa. A moça suicidou, volta ao plano da cidade e começa a estudar a obsessão. E passa a ser obsessora de César. Em seguida, o namorado da moça entra em depressão e também vem a morrer. César, com sentimento de culpa, abriu o que André Luiz diz, a porta para o fenômeno obsessivo. Mas Filomeno é quem descreve o Bezerra de Menezes, dizendo o seguinte: César, o seu processo está findo ainda nessa encarnação. Não há no seu sistema nervoso uma só lesão. E os pacientes que já passaram por mim, esses anos todos, desde 1981, lesões anatômicas bem definidas, muito pouco, muito pouco. Não são as lesões que causam. Aí eu da causa ao efeito. Eu não vou encontrar lesão no sistema nervoso em uma criança autista, a não ser que ela seja sindrômica, aí eu vou encontrar. Na síndrome do Kleffner, eu não tenho o septo pelúcio que cobre o corpo caloso. Eu posso ter um fenômeno de esquizoencefalia de lábio aberto, que é um defeito de migração neuronal. Aí tudo bem, mas é uma síndrome que levou ao autismo. O quadro não é de autismo puro, nitidamente autísticos puro, não há lesão. Não há lesão. E as bibliografias estão aí para provar. O grupo do Francisco Bezerra da Assunção, da escola da Universidade de São Paulo, ele e a colega Luísa, Luísa, o nome dela. Há aquele livro bem grosso de neuropsiquiatria infantil. Então, tem uma parte que fala sobre a parte radiológica. O Salomão Schwartzman, que eu adoro, é de São Paulo, da Mackenzie, não descreve nada. Não descreve nada. Não há lesão. Né? Muito interessante os exemplos que o senhor deixou para a gente. É sempre bom nós sabermos, né, esses exemplos para a gente poder se olhar até melhor e entender melhor aquilo que está à nossa volta, né? Doutor Fernando, eu queria que o senhor fizesse uma consideração final para a gente e deixasse uma mensagem para aqueles que estão nos acompanhando neste momento. Com certeza. Eu deixaria uma orientação
da nossa irmã do Rio de Janeiro, Rosas, no livro dela, ela descreve o seguinte: você que tem um filho autista, informe-se o máximo para entender o problema do seu filho. Permita-se sofrer. Não se reapreenda, não se culpe, né? Sem saber as causas realmente que levaram ao autismo. Reaprenda a administrar o seu tempo. Saiba exatamente os objetivos que você quer atingir com o seu filho. E ela diz: fuja de pessoas que não tiverem conhecimento a respeito do autismo, como também fuja de toda e qualquer dieta, receita, complexo vitamínico, porque nada disso funciona. E eu terminaria com o poema do Maquin, que é uma criança autista americana, que escreveu da seguinte forma: hoje ele é um escritor. E eu costumava olhar as estrelas à noite e queria saber de qual estrela eu vim, porque eu pareço ser parte de outro mundo e não desse. Eu nunca saberei de que fui feito. A não ser que você me construa uma ponte, construa uma ponte para mim. É assim que Maquin se vê. Ele se vê um fragmento de estrela solto no universo. Ele gostaria de saber de onde veio. Se nós olharmos a individualidade do ser como um produto teológico divino, como diz Hervênia Prado na sua obra, né, do Espiritismo e do Cérebro Trino, nós somos um projeto teleonômico de Deus. Não nos cabe a nenhum dos nossos irmãos qualquer pré-julgamento. O que nos cabe é acolhê-los. Como diz Teresinha, falar de Jesus intensamente, do seu amor, do seu carinho, da sua paixão pela humanidade. E como Jesus disse: eu tive aflições, eu as venci. Tu terás e também vencerás. Eu venci a morte, tu também vencerás. Eu estive sozinho, os meus me abandonaram, mas eu jamais os abandonarei. Estarei contigo até o final dos meus dias, dos tempos. Porque, como diz Paulo em Coríntios, bendito seja Deus Pai, Filho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu antes que isso aqui fosse feito, para sermos diante dos seus olhos, retos e irrepreensíveis. Eu sou a luz do mundo, e ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Muita paz. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estar aqui, por compartilhar, por aprender e ter essa oportunidade de ver grandes amigos. E que você já é, Suzane, uma amiga do coração. Um grande beijo para você, para a Márcia, para a Gismar. Fique com Deus. Meus amigos, esse é o nosso amigo Fernando, aquele amigo do coração de longa data, uma longa data aqui no nosso momento atual, mas ao longo dos séculos, com certeza, um grande amigo, um profissional exemplar, aquele profissional que a gente guarda dentro do peito, por quê? Porque é aquele profissional que estende a mão para o paciente, vê muito mais do que a doença, ele acaba enxergando a alma das criaturas, a alma dessa família. Então, eu acredito que, na realidade, o Fernando é o nosso sonho de consumo, viu, Suzeli? Em sermos um dia, viu? A gente não tem essa habilidade ainda, né, Suzeli? Não, concordo plenamente. Mas, Muito Fernando, obrigada, doutor Fernando, isso, por estar aqui conosco, ter nos isso. presenteado mais uma vez com sua companhia, com seu
seus esclarecimentos, todo esse seu aprendizado. Foi maravilhoso. A gente agradece de coração. E eu preciso lembrar que nesse momento, para você que está nos assistindo, não esquecer de se inscrever no nosso canal da AME Planalto, ativar as notificações para estar sempre por dentro das novidades que nós estamos sempre trazendo aqui para vocês, tá? E para sempre estar acompanhando conosco o nosso Momento Família. Exatamente. E também só lembrando, né, Suzele, que nós fizemos uma dobradinha, viu, Fernando? Na próxima nossa entrevista, nós vamos conversar no momento com a família, com a Cris, lá de Londres, mãe da Milena, que vai falar da experiência dela como mãe de um paciente autista. Então, a gente pensou com muito carinho nessa dobradinha sua e dela, porque é uma coisa complementa a outra. Uma coisa é a visão do profissional que tem uma extensão do entendimento do campo doutrinário. Outra coisa é uma visão de mãe que também tem essa vivência doutrinária. Então, eu acho que a gente vai ser muito agraciado com muito aprendizado. Fernando, muito obrigada por você ter acompanhado conosco até agora. Eu é que agradeço. Ela tem me ensinado muito, porque cada autista, para mim, que chega, é um livro aberto. É um livro aberto que eu vou aprendendo, se ele vai me permitindo, e eu vou ensejando poder ajudá-lo. É para isso que nós aqui estamos, para nos ajudar uns aos outros. Beijo para vocês, muita paz. Beijo grande, Fernando. Fica com Até. Deus. Até, amigos. Até uma próxima vez.